agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, para ouvir, para aprender, como podemos melhorar o nosso propósito de servir por Jesus. Que Ele esteja presente conosco hoje e todos os dias para que possamos fazer o nosso melhor. Que assim seja. Então, queridos, queria começar agradecendo a oportunidade, o convite. A gente preparou alguns slides. Eu vou trazer um conteúdo técnico, assim, alguns fundamentos, conceitos e fundamentos e dados estatísticos que são do campo da saúde mental, dessas políticas públicas específicas para atenção ao dependente químico e também para atenção à população em situação de rua, e vamos fazer um diálogo dessas questões com o corpo doutrinário espírita e o trabalho voluntário, né, desse trabalhador em especial do movimento espírita. Eu acredito que em 30 minutos, no máximo 40 minutos, a gente esgota esses slides. Eu vou procurar ser bem rápida, para que a gente possa depois ter bastante tempo para dialogar, enfim, trocar as nossas impressões e reflexões, tá bem? Eu vou, então, compartilhar agora os slides com vocês. Vocês já estão acompanhando? Não, ainda não entrou, né? Entrou aqui já. Ah, tá joia. Então, vamos lá. Então, o nosso tema, né? Atenção aos dependentes químicos em situação de rua, implicações e desafios para os trabalhadores espíritas. Então, eu gostaria de trazer algumas perguntas iniciais, e em torno dessas perguntas, a gente vai desenvolver as nossas reflexões. O que é a dependência química? Quem é essa pessoa em situação de rua? No que consiste a atenção ou cuidado ao dependente químico em situação de rua? Como atua o trabalhador espírita nesse contexto? E quais as implicações e desafios desse trabalho? Então, em termos conceituais, a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que a dependência química é um fenômeno fisiológico, então tem implicações físicas, né? Cognitiva e comportamental, então tem implicações psíquicas e também no nosso comportamento. Decorre desse uso repetitivo de substâncias e tem algumas características, como esse forte desejo ou compulsão para o consumo, a dificuldade de controlar esse consumo, um estado de abstinência quando falta essa substância no organismo, e uma tolerância aos efeitos, ou seja, cada vez a gente precisa de uma quantidade maior para sentir no nosso organismo os mesmos efeitos. Além dessas características ainda, uma fixação do prazer no uso, então a pessoa vai deixando de buscar prazer em outras fontes para buscar prazer sempre no uso da substância. E uma persistência no uso, mesmo diante de consequências nocivas, ou seja, eventualmente, né, se bebemos exageradamente ao ponto de alterar a nossa consciência, a gente pode se envolver em briga, em acidente, ser violento, enfim, uma série de consequências que poderiam ser consideradas nocivas, mas que não inibe o uso mesmo assim, né, mesmo com todos os riscos e problemas que esse uso pode acarretar. Disse que as causas, então, da dependência química são multifatoriais, incluindo, então, causas biológicas, que pode ter a ver com hereditariedade, com a constituição física, a química cerebral, né, causas, e a gente sabe dentro da doutrina espírita, né, que hereditariedade e constituição física tem tudo a ver, né, com o nosso arcabouço espiritual de experiências,
porque quem molda o nosso corpo físico e quem define o nosso núcleo familiar, né, parental, o nosso compromisso encarnatório, somos nós mesmos, né, nosso espírito, por meio do perispírito, é que vai moldar, né, o nosso corpo físico, e o nosso espírito, então, também vai definir por questões de compromissos e responsabilidades essa nossa parentalidade na existência atual, né. Então, as causas ambientais, que tem a ver, então, com esse meio, com esse ambiente, com esse entorno, e também as questões sociais, de convívio, de escolhas que a gente vai fazendo dentro desse meio social, de trabalho, de vida de lazer, enfim. Aí a gente vai ter um rol de drogas lícitas, chamadas lícitas porque são legais, né, o álcool, o tabaco, e a gente vai ver que os sedativos e várias outras substâncias psicotrópicas que teriam um uso terapêutico também podem ser usadas, né, nesse consumo abusivo, e aí se torna a questão da dependência química, né, e as drogas ilícitas, então os canabinoides, como a maconha, os opioides, como a heroína, a cocaína, as anfetaminas, a dietilamida do ácido lisérgico, né, chamada LSD, os solventes e uma enormidade de outras substâncias que são ilegais, mas que ainda assim encontram, né, meios de chegar nas mãos dos usuários por meio do tráfico, né. Na visão espírita, nós vamos ver que a dependência química, ela é considerada uma patologia espiritual, pode ser entendida como uma evasão psicológica, então um meio de fuga da nossa realidade, né, que a gente então busca na substância essa forma de evadir da realidade, dos enfrentamentos que a nossa realidade nos impõe, né. Dentro da psicologia transpessoal, é um dos campos, um dos braços da psicologia, há uma leitura muito especial a respeito da dependência química, como essa sede de plenitude. Ou seja, quando buscamos a substância, e ela nos provoca, né, esse estado alterado de consciência, uma certa transcendência a essa nossa realidade ordinária, a gente poderia dizer assim, ordinária, cotidiana, comum, né? Nós estamos, de alguma forma, buscando um contato com esse transcendente, um contato com esse sagrado, com esse divino, uma sede, né, de alcançarmos algo além do ordinário, além do comum, né? Então, só que é uma busca que vai por vias equivocadas, por vias danosas, né, que é do uso abusivo de substâncias. Então, é muito interessante esse olhar, porque se nós pararmos para pensar, né, nós temos dentro de nós essa semente, esse comando divino para o progresso, é uma lei divina. Estamos todos fatalmente destinados à perfeição, né? E que vamos buscando essa via da perfeição por diferentes formas, por diferentes caminhos. E o uso da substância é um caminho só que torto, equivocado, né? Porque ele nos permite algum grau de transcendência, mas é uma transcendência artificial, que não é feita de forma consciente, uma busca consciente por essa realidade mais alta, né? Então, dentro do corpo doutrinário espírita, então, a gente também vai entender que esse uso abusivo é um desregramento das nossas forças instintuais. Então, a gente vai lembrar da nossa condição evolutiva, que a gente vai desde os reinos mineral, vegetal, animal, ao reino nominal, e estamos, né, a caminho do reino angelical, né? E que nessa experiência evolutiva, nessa jornada evolutiva, a gente primeiro é conduzido pelos nossos instintos, né? Então, a gente tem o instinto de preservação, o instinto de conservação, a gente tem o instinto de reprodução, né? E esses instintos, eles são construídos nessa jornada de múltiplas existências, né,
para que a gente possa se manter vivos e crescer, aprendendo, né? Contudo, nessa etapa que nós estamos vivendo, já é requerido de nós um tempero desses instintos pelo desenvolvimento da nossa moralidade, então dos nossos sentimentos e da nossa moralidade, e pelo desenvolvimento da nossa racionalidade, né? Então, estarmos sob a égide da razão. Então, a nossa vontade, ela precisa ser temperada por esses três elementos: o elemento instintual, o elemento moral e o elemento intelectual, né, da racionalidade. Mas toda a dependência química, todas as ações, por exemplo, uma busca desenfreada pelo prazer físico na sexualidade, então todo tipo de abuso que envolve os nossos sentidos, ele pode ser considerado um desregramento das forças instintuais. Então, a gente vai ver toda a ordem de vícios, não somente a dependência química, mas o vício pelo sexo, o vício por a compulsão por compras, por exemplo, então essa coisa do acúmulo, né, que tem a ver com a saciedade dos nossos sentidos, que está voltado para as questões mais materiais, né? Pode ser considerado esse desregramento instintual. Um predomínio, então, das paixões na condução da vontade, e muito dirigido aos aspectos materiais e ao atendimento dos apelos do nosso corpo físico, né? Algumas causas da dependência química podem ser consideradas, então, nessa leitura espiritualista, ter relação com cargas atávicas, né? Ou seja, questões, experiências de vidas e vidas passadas, né? Condicionamentos que a gente veio adquirindo, às vezes pela via do tropeço moral, do tropeço no uso da razão, né? De abusos que tenhamos feito também em vidas passadas, né? E que continuam condicionando hoje o nosso comportamento. Então, isso é o que chamamos de cargas atávicas, né? Fragilidade moral. Então, não edificamos, e aí a gente vai lembrar da leitura inicial, né? A gente precisa construir em nós, edificar em nós essa moralidade elevada, essa intelectualidade elevada, né? Para que a gente possa balizar as nossas escolhas e mover a nossa vontade em direção ao bem, em alinhamento com as leis divinas, né? E a dependência química, ela pode também ser uma prova espiritual. A gente vai ver um comentário dos espíritos, né, no Livro dos Espíritos, na questão 264, a respeito disso, né, que estar num ambiente cuja a tentação ao vício está presente, pode ser uma prova que nós mesmos escolhemos para testar, né, essa nossa fortaleza moral. Então, no enfrentamento dessas condições adversas, né, do vício. E, por fim, as consequências dessa dependência podem se relacionar a diferentes graus de obsessão. Então, a gente vai ver aqui um ciclo vicioso, né? Porque se nós temos alguma tendência em nós para o vício, para nos entregarmos à dependência química, isso, ao nos permitirmos, né, o atendimento dessas tendências viciosas, a gente vai ser alimentado também por um processo obsessivo. Então, a gente sabe que existe a auto-obsessão e que existe a obsessão tanto de irmãos encarnados quanto de irmãos desencarnados, né? E que quanto mais a gente se entrega a essas tendências, mais cresce o processo obsessivo em nós. E aí vai haver esse agravamento patológico que pode ser tanto da ordem física, quanto emocional, e quanto psicológica e espiritual. Bom, então a gente vai ver no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo, um trechinho que eu trouxe aqui para vocês. Espiritualmente atrasado,
Sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, o homem moderno que conquistou a Lua não conseguiu conquistar-se a si mesmo. Logrou expressivas vitórias sem alcançar a paz íntima, padecendo os efeitos dos tentames tecnológicos, sem os correspondentes valores de suporte moral. Cresceu na horizontal da inteligência, sem desenvolver a vertical do sentimento elevado. Com efeito, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade e foge na busca de alcoólicos, de tabacos, de drogas alucinógenas de natureza tóxica. E vocês vão ver como isso está em alinhamento também com a leitura inicial, né, em que Emmanuel nos fala da caridade essencial, que exige de nós essa construção íntima, né, de valores morais e intelectuais. Então, rapidamente, queridos, trazendo para vocês alguns dados sobre a dependência química, a Organização Mundial de Saúde, no seu último relatório, em 2021, nos diz que 275 milhões de pessoas no mundo usaram drogas até o ano de 2021, e que 36 milhões tiveram transtornos decorrentes do uso e, eventualmente, precisaram de assistência em saúde. Que esse uso na última década cresceu 22%, e se a tendência continua, estima-se que vai crescer mais 11% na próxima década. No Brasil, no SUS, ano passado, foram feitos 400.300 atendimentos decorrentes do uso abusivo de substâncias, mais por álcool e mais na faixa etária de jovens. Então, o número mais expressivo está entre 25 e 29 anos. E isso é bastante preocupante, né? Agora, já falando um pouquinho, então, sobre a pessoa em situação de rua, trazendo alguns dados da política, né? A gente vai conceituar essa pessoa em situação de rua como aquela pessoa que, em geral, está numa situação de extrema pobreza, não que ela tenha ido para a rua porque estava em extrema pobreza, mas a condição de rua é uma condição de extrema pobreza. Vínculos, está lá, eventualmente, por vínculos familiares interrompidos ou minimamente fragilizados, né? Então, alguma coisa aconteceu nesse contexto familiar, né, que dificultou a permanência da pessoa no lar. É alguém que não tem uma moradia convencional regular, né? E que abriga-se em logradouros públicos e em áreas degradadas, então edifícios abandonados, terrenos baldios, né? Estima-se que em 2020 havia esse dado, né, oficial, de 134.374 pessoas em situação de rua. Isso pensando na pandemia, pensando no empobrecimento que houve em função do lockdown e tudo mais, a gente pode imaginar que esse universo hoje é bem maior. Sem contar que nem todas as pessoas, em algum momento, buscam os serviços públicos, como os centros POP, o CREAS, o CRAS, que são as instituições que fomentam, né, que alimentam esses dados estatísticos em geral. Bom, as principais causas que levam as pessoas à situação de rua, segundo os dados dessas políticas, é a dependência química, em torno de 35%, né? O desemprego, em torno de quase 30%, conflitos familiares também aí em torno de 30%, e a gente ainda pode levar em consideração pessoas que simplesmente não se adequam às regras sociais e que preferem a rua, escolhem a rua, porque não querem se haver com as normas de vida social que estão estabelecidas, né? E a gente também pode levar em consideração essas questões que já discutimos do ponto de vista espiritual, das cargas morais atávicas, né? Então, pessoas que, por seus condicionamentos e suas tendências morais e intelectuais, acabam por optar por esse estilo de vida. Ou são conduzidas a isso, muitas vezes também, pela violência, né? Eu imagino as crianças que sofrem violência ou abuso em casa
e que por isso saem da sua casa, né? E aí passam a viver nessa condição e acabam crescendo nas ruas, né? Claro que existem outros fatores que não estão listados aqui que a gente pode também conversar a respeito deles, né? E no que se baseia hoje, em termos das políticas, a atenção ao dependente químico em situação de rua. A gente tem dentro do Sistema Único de Saúde as unidades básicas de saúde, que seriam a porta de entrada de qualquer pessoa no Sistema Único. A gente diz que é a porta preferencial de atendimento, né? Porque é aquele serviço que está no território, que está na comunidade, ou mais próximo de onde a gente está, né? E pode ser buscado por essas pessoas, tá? Os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, especialmente os CAPs álcool e droga, que são, então, voltados para o atendimento da pessoa que está dependente químico, então, o uso de substâncias ativo. As unidades de pronto atendimento, né, as UPAs, e os hospitais gerais, em situações mais emergenciais, se pode buscar como porta de entrada as UPAs e os hospitais gerais. Mais para frente um pouquinho eu vou detalhar como se faz o acolhimento nos centros de atenção psicossocial. A gente ainda tem políticas intersetoriais para o atendimento, né, do dependente químico em situação de rua. Então, a gente vai ver a Secretaria de Desenvolvimento Social e os instrumentos, a gente também vai falar deles. A gente precisa pensar que o combate à dependência química, ele passa por políticas educacionais, então, desde a escolarização das pessoas, né? Passa pelo combate ao tráfico de drogas, então a repressão ao crime, ao tráfico, né, ao uso, então a gente tem as leis, a gente tem a força policial, então a gente vai ver que existe sim, né, toda uma discussão intersetorial, então diferentes setores do Estado que estão empenhados no combate ao uso de substâncias psicoativas. A gente tem que lembrar dos grupos de autoajuda, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Essas comunidades, elas são respeitabilíssimas, elas são uma organização não governamental de extrema importância nas nossas comunidades. É importante que a gente conheça esses instrumentos, esses dispositivos, que a gente mapeie nas nossas comunidades esses grupos de autoajuda. As igrejas e as pastorais, elas também são, né, uma instância não governamental extremamente importante. Então, é muito importante que quando a gente trabalha na comunidade com esse público, a gente faça esse mapeamento, né, das igrejas, das comunidades religiosas, dos grupos de autoajuda. As comunidades terapêuticas, elas também são, né, um dispositivo muito importante no auxílio ao dependente químico. Em geral, essas comunidades religiosas, elas são mantidas por instituições religiosas, né? Então, esse é um mapa, né, tanto dos dispositivos governamentais quanto não governamentais. E aí, mostrando rapidamente para vocês, mas todos esses documentos eu já disponibilizei e vocês podem ter acesso a eles, tá? Esse aqui é o mapinha dos nossos centros de atenção psicossociais, tá? A gente tem os CAPs infância, os CAPs transtorno, os CAPs álcool e drogas. Eles são serviços que atendem, então, pessoas em extremo sofrimento psíquico. Aqui está a listinha dos CAPs infância, aqui está a listinha dos CAPs transtorno, e eu vou me demorar um pouquinho mais nos CAPs álcool e drogas, tá? Que são esses aqui. No Guará, a gente tem um CAPs álcool e drogas, ele atende essa comunidade do Guará Estrutural, Riacho, Candanga, Núcleo Bandeirante Parkway, fica lá na QE 23. A gente também tem um CAPS álcool e drogas em Santa Maria, que atende Gama e Santa Maria.
o CAPS de Sobradinho, que atende Planaltina, Sobradinho e Fercal, e a gente tem o CAPS Álcool e Drogas do Itapuã, que atende a região do Paranoá, Paranoá Parque, São Sebastião, Jardim Botânico. Aqui está faltando não, aí a gente tem os CAPS Álcool e Drogas do tipo 3, que são aqueles que funcionam 24 horas. Então, a gente tem na Ceilândia, a gente tem na Samambaia e a gente tem no Plano Piloto, sendo que o de Samambaia atende Recanto, Águas Claras, Areal, Arniqueiras e Vicente Pires, e o de Brasília atende Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul, Cruzeiro, Octogonal, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Sudoeste e Varjão, tá? O que é interessante? Os CAPS álcool e drogas, eles, mesmo esses 24 horas, eles não são porta aberta 24 horas. Porque geralmente eles estão abertos porque as pessoas podem pernoitar no serviço. Mas precisando de acesso, é mais interessante que essas instituições sejam buscadas durante o dia. O acolhimento nesses serviços funciona todos os dias, manhã e tarde, então de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, você precisa ter documentos pessoais, precisa ter um cadastro no SUS e na Secretaria de Saúde, né? Em geral, se leva também um comprovante de residência, mas aí nesses casos as pessoas serão atendidas por outras vias, né? E você pode buscar espontaneamente esses serviços, e aí você vai passar pelo acolhimento. Se você não tem esses recursos, em geral, as pessoas podem apresentar o endereço de um centro POP ou de um centro CREAS, né, para ser atendido nos CAPs, tá? E aí a gente vai ver, então, esses centros de referência especializados. Rapidamente também, onde é que nós conseguimos localizá-los. Esse folder também já foi disponibilizado para vocês, tá? A gente tem CREAS em Planaltina, no Gama, na Ceilândia, em Brasilândia, na Estrutural, na Samambaia, no Núcleo Bandeirante, tem um CREAS Diversidade, então, para a comunidade LGBT, né, que fica em Brasília, tá? Os CREAS, então, são esses centros de referência especializado de assistência social, onde as pessoas podem se higienizar, elas podem se alimentar e elas podem pernoitar, tá? Além destes, a gente tem também os CRAS. Os CRAS, eles já são serviços que estão destinados às pessoas que ainda não estão numa situação de vulnerabilidade tão grande, né? Então, antes que a pessoa perca o lar, a gente vai ter o CRAS, por exemplo, em Brasília, em Braslândia, na Candangolândia, na Ceilândia tem 2 CRAS, né? No PSU tem outro, na Estrutural, no Gama, no Guará, Itapuã, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Arapoanga, em Planaltina, Planaltina Central, Recanto das Emas, Riacho Fundo, 1 e 2, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião. Então, a gente tem um número grande de CRAS, né? Sobradinho tem vários, Taguatinga tem 2, Varjão. E aí é importante que a gente tenha esse mapeamento, né? Para que a gente possa orientar as pessoas de como buscar o serviço. Todos eles atendem demanda espontânea, as pessoas podem procurar livremente, sem burocracia. E a gente também tem os centros POP, que são específicos para as pessoas em situação de rua, né? Então, a gente tem um centro POP na Asa Sul, e a gente tem também em Taguatinga, tá? Então, trouxe para vocês terem uma ideia dessa rede governamental de apoio, né? E aí a gente poder conversar um pouquinho agora da atuação específica do trabalhador espírita,
que vai fazer uso de tudo isso que a gente conversou até agora, né? De todos esses dispositivos que a gente conversou até agora. Então, é importante a gente lembrar da nossa missão espiritual, em qualquer trabalho espírita, na nossa vida como ser humano. O que, que a gente está buscando? A gente está aqui para quê? A gente está aqui para trabalhar o nosso aperfeiçoamento, né? E nesse sentido, perdão, amigos, saiu aqui da apresentação. Nesse sentido, é importante a gente lembrar dessa máxima, né, de que nós precisamos nos amar uns aos outros e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, né? Essa é uma premissa que norteia todo o nosso viver e o nosso trabalho na seara espírita. Já a missão do trabalho na seara espírita é o trabalho da caridade e da construção da fraternidade, né? Então, o que nós buscamos? Sermos pessoas melhores e edificarmos uma sociedade também melhor e mais justa, né? Em qualquer trabalho espírita, é fundamental a questão do planejamento, quanto aos múltiplos arranjos e formatos que o nosso trabalho pode ter, né? Então, na ASFA, por exemplo, que foi a casa que nos convidou a essa palestra, né, existe esse trabalho dirigido às comunidades, né, de rua, às pessoas em situação de rua, e especialmente aos dependentes químicos, e esse trabalho consiste na distribuição de donativos, então a caridade material, e também na abordagem para a caridade moral, que a gente vai ver detalhada um pouquinho mais à frente. Então, como é que vai ser feito isso? Com que frequência? Qual vai ser o modo de trabalho? A gente vai chegar e vai distribuir, vai conversar. Tudo isso precisa ter um planejamento, um diálogo para o alinhamento desses trabalhadores, para que saibamos qual é a nossa missão ao estarmos nos lançando a esse trabalho, qual o nosso propósito, qual o nosso modo de trabalhar, né? E aí pensarmos nesse aspecto da caridade material e da caridade moral. Lembrando, né, que, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade nós podemos fazê-la por pensamento, por palavras e por ações. E que os donativos, eles vão ser sempre um instrumento, um meio para que a gente chegue ao coração das pessoas, né? Porque a gente sabe que esse alimento físico ou os recursos físicos, eles são transitórios, eles são temporários, passageiros, mas aquilo que a gente pode edificar no coração das pessoas, ajudando-as, né, na sua edificação moral e intelectual, isso é perene, isso resiste ao tempo, isso fica para a eternidade do espírito, né? Então, em termos do trabalho espírita, né, nesses contextos, em termos da caridade material, a gente pode pensar nisso, na doação de alimentos não perecíveis, a comida prontinha, na doação de roupas, no material de higiene ou na própria oportunização da higienização dessas pessoas, né, a doação de cobertores, colchões. A gente pode pensar num arranjo que a nossa instituição possa abrigar estas pessoas ou oferecer as refeições, espaço de higienização, de lavagem de roupas, espaço para o pernoite é uma possibilidade, né? E em termos da caridade moral, iniciarmos pela escuta acolhedora, né? Iniciarmos pelo sorriso, né? Pelo cumprimento, e partirmos para essa escuta acolhedora, para esse diálogo fraterno. Nós podemos oferecer, eventualmente, atividades lúdicas, artesanato, música, nós podemos também orar junto, né? Nós podemos oferecer a fluidoterapia, tanto por meio do passe, quanto da fluidificação de uma água, né, que a gente ofereça. Nós podemos fazer a evangelioterapia,
e uma infinidade de outros formatos, né, de caridade moral que a gente pode implementar e que não caberiam nesse slide, né, mas que a gente também pode conversar a respeito. E aí, o que é importante a gente pensar nesse contexto, né? Como mobilizamos os nossos trabalhadores, como mobilizamos os nossos voluntários para essa tarefa? E como qualificamos os nossos voluntários para esse trabalho? É importante que quando a gente vai se lançar a uma tarefa, seja ela qual for, então, evangelização de crianças e jovens, evangelização de adultos, atendimento fraterno, institucional, atendimento fraterno na comunidade, né? A gente se qualifique para isso. Não é preciso que a gente esteja se sentindo plenamente qualificado para se lançar a tarefa. A gente pode começar o trabalho e ir buscando a qualificação. Então, isso também é importante, né? Assim, a gente não pode, não deve adiar, né, o nosso desejo e a nossa ação de ir ao serviço, né, de nos lançarmos à tarefa. Mas é importante que a gente não descanse de nos qualificarmos para fazer cada vez melhor esse trabalho, tá? E aí, então, a gente ainda pode, junto dessa comunidade, encaminhá-los aos serviços de saúde, aos serviços sociais especializados. Enquanto a gente está ali, a gente pode conduzi-los a esses locais ou orientá-los a como buscar esses locais de assistência, né? Sejam os governamentais, sejam os não governamentais. A gente pode fazer uma busca ativa de referência familiar ou social dessas pessoas que estão na condição de rua, desde que aquele outro nos permita fazer esse contato, né? Algumas vezes isso é possível para nós, com maior facilidade do que para ele. Ele já deixou esses vínculos há muito tempo, né? Então, é uma tarefa que a gente quer incluir dentro do nosso arcabouço de possíveis ações? Se sim, então, fica, né, para nós essa sugestão de busca ativa de uma referência familiar ou social para essas pessoas, né? Esse contato que nós podemos fazer com instituições públicas, tanto para orientação quanto para acompanhamento. Então, se nós encontramos alguém que está em precaríssimas condições de saúde, nós podemos chamar o SAMU para fazer esse atendimento, né? Nós podemos chamar o corpo de bombeiros, nós podemos conduzi-los ao hospital, né? Nós podemos conduzi-los a um CREAS, a um CRAS, enfim. Nós podemos fazer campanhas para arrecadação de donativos nos nossos serviços, para que depois possamos ir, né, às comunidades fazer a distribuição. Então, eu estou trazendo um leque de possibilidades, né, para que a gente possa se lançar a essa tarefa, ou incrementar as nossas ações hoje já em andamento nos serviços, né? E aí a gente então falou de como atuamos nesse campo, é importante que a gente pense também nas implicações desse trabalho. O que é trabalhar com a população de dependentes químicos em situação de rua, né? Então a gente vai falar em algumas condições de risco. Essas condições de risco, elas estão postas para as pessoas em situação de rua, para os dependentes químicos, e estão postas também para quem se lança a essa tarefa. Então, a gente tem a condição de escassez, que gera violência, a condição de insalubridade, a vulnerabilidade à saúde física dessas pessoas, que muitas vezes mantêm relações sexuais promíscuas, né, sem nenhum tipo de proteção, né, que utilizam drogas injetáveis muitas vezes e que podem se, compartilhando seringas, se contaminar, né, por várias doenças transmissíveis. A mais comum é a hepatite, mas a gente também tem o HIV, né, as doenças sexualmente transmissíveis nessas relações promíscuas.
a gente também vai ter uma vulnerabilidade à saúde mental. Então, a gente encontra pessoas em quadros de depressão, em quadros de psicose, em quadros de agitação psicomotora, pessoas em estados alterados de consciência, né? Nós podemos estar numa comunidade em que as situações de prostituição estão ali acontecendo a olhos vistos, a situação do tráfico está acontecendo. Então, a gente tem que ter clareza de que nesse território existem essas condições de risco, né? E ter clareza de que ao adentrar esse local, a gente tem que ter um preparo, né? Para fazermos esse enfrentamento, um preparo moral, um preparo intelectual, uma confiança particular para lidarmos nessas condições, porque elas estão postas, né? Então, quais são os desafios para o trabalhador espírita ou não, o trabalhador voluntário nesse contexto, né? A necessidade do bom ânimo e da boa vontade, indispensáveis, né? A clareza da nossa missão, de que nós estamos ali sim para prestarmos uma caridade material, mas mais do que isso, para edificarmos também moralmente para esses sujeitos, né? O despojamento e a empatia, então nós não podemos ser pessoas que guardam inúmeros preconceitos, né? Eu não gosto de sujeira, eu não gosto do mau cheiro, eu tenho preconceito contra o dependente químico, enfim, o que eu vou fazer nesse serviço, né? Então, eu preciso me despojar, eu preciso ser essa pessoa despojada, e eu preciso guardar empatia com esse público, porque não, é incoerente eu me lançar a essa tarefa vestido de muitos preconceitos, né? Por outro lado, é possível que ao se lançar a essa tarefa, você tenha a oportunidade de quebrar os seus preconceitos, né? E de se tornar uma pessoa mais despojada. Tudo vai depender daquilo que te mobiliza para esse trabalho, né? E esse despojamento também tem que ser do nosso orgulho, da nossa vaidade, porque até de caridade a vaidade se traveste, e nós sabemos disso, né? Então há muitas pessoas que fazem isso para depois contar para os outros que fez esse trabalho, né? É importante que a gente não descanse de buscar esse conhecimento evangélico e doutrinário espírita, porque ele vai ser o trilho, vai ser a esteira, né, sobre a qual a gente vai edificar o nosso diálogo, o nosso vínculo com essas pessoas e vai prestar a nossa assistência. A escuta e a comunicação acolhedora e respeitosa, e uma compreensão sem julgamento. Então, esse é um exercício muito necessário, né? Se a gente está ali pensando, essa pessoa está aqui porque quer, essa pessoa poderia fazer outras escolhas, enfim, essas coisas vão dificultar a nossa vinculação. Então, é preciso ter, né, essa escuta acolhedora, respeitosa e não preconceituosa, porque cada um tem sua história, nós não sabemos as vivências desse sujeito, os desafios que ele enfrentou nessa e em outras existências, né, para que a sua condição hoje seja essa, né, e nós não sabemos se ao atravessarmos os mesmos desafios que esses irmãos atravessaram, se nós não teríamos tropeçado nos mesmos buracos dessa estrada, né? Então, isso é importante que tenhamos em mente, que não percamos, né, no nosso horizonte psicológico, né, e afetivo. E aí, precisamos lembrar, né, que um grande desafio nesse trabalho é a vinculação ao dependente químico, à pessoa em situação de rua. E esse vínculo, ele depende de perseverança, de constância e de estabilidade, ou seja, e da previsibilidade. O que significa isso, né? Eles saberem que, por exemplo,
toda terça-feira à noite, esse grupo vem visitar a gente para trazer comida que seja, para trazer o conforto, para cantar com a gente, para fazer orações, para conversar com a gente, né? Para trazer música, enfim. Então, se nós perseveramos, se nós temos constância na nossa atividade, se ela é uma atividade estável e que pode se tornar previsível para este outro que a recebe, que nos acolhe, isso vai favorecer o nosso vínculo, né? Eles já sabem que em tal dia, tal horário, João, Maria estarão aqui comigo, né? Conhecer as regras do território, isso é muito importante. Quando a gente adentra nessas comunidades, né? Ontem eu conversava com Regina, que existem certos locais na estrutural e lá no Itapuã, em que, por exemplo, os profissionais de saúde só entram com a permissão do tráfico, né? Então, nesse território existem esses códigos, existem essas lideranças, né? Existem, por exemplo, cafetões que estão ali gerenciando prostituição. Então, conhecer essas regras do território facilita também o nosso trabalho, a nossa vinculação a essas pessoas, né? E muito, muito importante, a gente confiar na gente mesmo, a gente confiar no outro companheiro de trabalho, e no outro, este a quem a gente presta a assistência, né? E confiar no próprio trabalho, a gente tem que ter clareza da importância desse trabalho, do valor que ele tem, né? E confiar na espiritualidade, porque a gente não se lança a uma tarefa como essa sem o auxílio espiritual, né? E eles estarão conosco. Então, o fato de podermos iniciar os nossos trabalhos em oração, né, em sintonia com essa espiritualidade amiga, de seguirmos o nosso trabalho nessa sintonia e de, ao fim do trabalho, continuarmos em espírito de gratidão por esse apoio é fundamental, né? E já fechando, queridos, essa parte expositiva, é importante que a gente tenha clareza que nem sempre a gente vai conseguir estabelecer vínculos, que nem sempre a gente vai ser acolhido, né? Por mais boa vontade e por mais que sejam nobres as nossas intenções e as nossas ações, nem sempre a gente vai conseguir. É importante que a gente reconheça os nossos limites e as nossas possibilidades. Então, não há que se ter grandes expectativas de transformações radicais, de tirar as pessoas da rua, de tirar as pessoas do vício, né? E valorizar. Aí nós vamos falar disso, mas assim, saber que cada passo que a gente está dando é importante e que cada pequena conquista, eu já vou falar sobre isso, também é válido, né? Mas não nos frustrarmos pelos nossos limites, né? Então é preciso que a gente tenha clareza daquilo que a gente dá conta e daquilo que a gente ainda não dá conta. Respeitar o tempo do outro, né? Cada um o nosso tempo e o tempo do outro. E construir caminhos de cuidado compartilhados. Isso significa que a gente precisa ouvir este outro a quem a gente está oferecendo cuidado e atenção. Talvez ele próprio possa nos dar os mapas de como nós melhor podemos ajudá-los, né? Então, vamos construir junto, estarmos desprendidos dos resultados. Façamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, né? Mas nos desprendamos dos resultados. Valorizando, então, cada pequena conquista, né? Se um dia ele nem te cumprimentou e no outro dia ele já te cumprimenta, se um dia ele não aceitou o seu todinho e no outro dia ele já aceita, se um dia ele não quis te escutar e no outro dia ele já te ouviu, ou melhor, se um dia ele nem quis te falar nada e no outro dia ele já te contou a história, tudo isso são pequenas conquistas, né? E aí, queridos, eu queria lembrar essa passagem do livro Deuteronômio, né? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, de qualquer dos homens, né? Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará.
Essa é a nossa fortaleza para o nosso trabalho, né, queridos? Esse foi o texto que a gente leu no início, da caridade essencial. Aqui estão as referências que nós utilizamos, praticamente todas a gente passou para vocês, tá? E que Jesus nos abençoe. Daí, então, agora eu gostaria de conversar com vocês, fico à disposição para que a gente possa trocar impressões, reflexões. Doutora, já tem uma pergunta do Jean aqui, que ele fez um tempo, só que ele não sabia que... Aí, ele já levantou a mão, ele já pode fazer aí. Pois não. Pode falar, Jean. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, pois não. Desculpa, é porque eu tô fora. Vou falar rapidinho aqui. Olha, eu te agradecer muito, Dani, pela sua explanação, foi muito esclarecedora, me ajudou bastante. E, assim, o pouco de experiência que eu tenho, tanto de trabalhar na rodoviária, quando eu estive lá com o pessoal da ASFA, quanto agora na comunhão, atendendo uma região conflagrada, que é o setor comercial sul, eu assino embaixo tudo que você falou com relação à necessidade da gente estar capacitado e aos riscos do ambiente, né? Porque eu vejo ali 3 tipos de figura: o provedor, que normalmente às vezes não é viciado ou se torna provedor para manter o vício; aquele que é viciado e diz que quer ajuda, mas que na verdade não consegue sair; e aquele que diz que quer ajuda e realmente quer sair. E às vezes é difícil a gente identificar esses personagens, né? E a gente fica, eu fico às vezes numa angústia de saber se realmente a gente está ali auxiliando, né? E como diferenciar realmente aquele que deseja sair, que deseja melhorar de vida, daquele que está ali, mas ainda está envolvido. E aí você ajudou bastante em dizer, olha, não se preocupa muito com isso, porque cada vitóriazinha que a gente consegue é suficiente, né? Mas, assim, queria mais te agradecer mesmo e assinar embaixo o que você falou sobre a necessidade da gente se profissionalizar, se capacitar e ter consciência dos riscos e limites de onde a gente está adentrando. E cada vez mais eu tenho essa consciência de não ficar me frustrando por antecedência, né? Mas obrigado, viu? Que agradeço. Então, alguém mais? Ninguém? Jean, vou baixar sua mãozinha aqui, viu? Então, amigos, comentando um pouquinho, né, sobre o que o Jean fala, a gente até brincava com Regina ontem, existe uma máxima, né, um aforismo que diz assim, espere o melhor e prepare-se para o pior, né? Então, essa deve ser a nossa filosofia quando a gente lida com esse público tão desafiador que é o público da dependência química, né? Eu acredito que talvez a dependência química dentro dos sofrimentos psíquicos seja a mais difícil de todos, né? A gente dificilmente sai do vício sozinhos. Ou uma comunidade religiosa nos apoia, os amigos, a família, ou realmente os serviços de saúde, né? Mas sozinhos é muito difícil vencer o vício. E às vezes as pessoas têm muitas recaídas antes de dar conta de sair, né? Mas isso não significa que o trabalho foi em vão, né? Toda sementinha que a gente planta, ela dá algum tipo de fruto, né? E a gente deve ser feliz por isso, sem apego aos resultados. Eu tenho algumas considerações aqui, mas antes eu vou deixar a Regina falar, né, já que ela levantou a mãozinha. Eu fiz algumas anotações aqui sobre a sua apresentação. Eu queria fazer algumas provocações para quem sabe, né, depois a gente possa ter mais questionamentos, se você permitir a gente. Isso. Fala primeiro, Nick, depois eu falo, que às vezes eu tenho uma lista grande, de repente eu posso diminuir a minha lista. Pode falar. Vou fazer assim, eu vou deixar a Marina falar e aí depois você fala, pode ser? Vai lá, Marina, pode falar aí. Obrigada pela preferência. Mas então, Daniela, queria agradecer você por toda essa explicação que você fez.
Foi muito boa, você trouxe dados muito bons para a gente ter um pouco mais de noção de tudo isso, né? Eu queria também complementar um pouco do que você disse, porque tem um dado que fala que 68% dos dependentes químicos têm depressão. Não os moradores de rua, né? Não sei dos dados dos moradores de rua, mas sei dos dependentes químicos. E assim, inclusive que o Jean falou, né, sobre aquela dúvida que a gente tem do, assim, nossa, como é difícil a gente saber se a gente está conseguindo mesmo ou não tocar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Então, assim, como não é algo tão simples, não é apenas a dependência química, a gente tem uma patologia de base, tem a questão espiritual, que vem de várias e várias existências, é algo muito mais complexo, não é algo que a gente vai conseguir resolver em um mês, talvez em 2 meses, é de fato uma coisa bem devagarzinho, e assim, da importância da escuta ativa. Eles querem falar, eles querem conversar, eles querem desabafar, né? De tudo isso, falar de todas as dores que eles têm. Inclusive, uma das abordagens que eu acompanhei um médico, né, no CAPS AD, e uma das abordagens que ele fazia eu achei muito interessante, que é assim, a pessoa, ela já não é mais moradora de rua, ela já está no consultório para ser tratada, então ela já teve o primeiro passo, que é, eu quero sair e eu vou sair, eu vou tentar. E ele perguntava, o que aconteceu com você para você começar a utilizar, né, a droga? Se a pessoa não tem algum gatilho de alguma coisa que aconteceu na vida dela, ele pergunta, e na sua infância? Qual é a memória mais dolorosa que você tem? E normalmente a pessoa, se ela não tem um gatilho para começar a abusar de drogas, normalmente ela tem uma história de traumas na infância. Então, assim, de você ver de como essa vida ela é sofrida. A pessoa que ela é dependente química, ela não é porque ela quer. A pessoa que está morando na rua, ela não mora porque ela quer. E isso é um trabalho diário nosso para a gente tirar todos os nossos preconceitos, né? Infelizmente, a força de vontade às vezes não é o suficiente. Porque até a síndrome de abstinência, como você bem explicou, a gente, quando a pessoa ela para de utilizar a droga, ela tem uma síndrome de abstinência muito forte. Então, a pessoa ela pode ter convulsão, a pessoa pode ter alucinação. Então, são coisas que, infelizmente, às vezes só a força de vontade não é o suficiente. Então, por isso que a gente precisa de todos esses apoios por detrás, né? Tanto CAPS, quanto a gente que está indo de pouquinho em pouquinho, falando, vai, confia, se precisar de ajuda, a gente está aqui, a gente está com você. Criar esse vínculo. Então, eu acho que toda essa explicação que você trouxe para a gente foi muito bom. Ele veio solidificar muitas coisas, tirar muitas dúvidas que a gente tinha. Sua apresentação foi muito boa. Daniela, gostei bastante. E muito obrigada. Obrigada, querida. É importante essa observação que você traz, né? A dependência química, ela nunca está sozinha. Se não, como as causas, elas são multifatoriais, né? E isso não está fechado na literatura médica. Se a depressão foi um fator que levou à dependência química, ou se depois também de começar a fazer o uso constante da substância, ele desenvolveu uma depressão, né? Mas o fato é que sempre tem uma associação, né, de outros transtornos mentais com o uso da dependência. Isso é importante a gente ter em mente também. O que mais, amigos? Regina, você quer falar? Você disse que tem algumas observações e provocações. Eu prefiro que você fale primeiro, porque pode já eliminar alguma coisa que eu quero perguntar. Beleza. Então, assim, a gente já havia conversado, né, Daniela, né? Ontem já tinha explicado um pouco do nosso papel lá no trabalho do Luz e Paz. Muitos que estão participando aqui agora frequentam lá esse dia, a Marina e o namorado dela, Matheus, a Valéria, a Regina, que está aqui, o Márcio, né?
a Etiane, que também é a nossa coordenadora de promoção social, está assistindo aqui com a gente. Então, são pessoas que contribuem direta e indiretamente para o nosso trabalho. Eu sou uma pessoa muito pragmática, eu tenho pensamentos muito lógicos, né? Acredito que também por causa do mundo hoje, das exatas, acaba tendo esse pensamento mais focado para a resolução do problema. Então, a minha primeira provocação é acerca da abordagem com eles. Eles sempre vêm necessitando tempo, e o nosso trabalho, às vezes, faz com que a gente não tenha esse tempo. E o que eu sinto que faltou para a gente, e com essa sua palestra a gente pôde equacionar muitas coisas que a gente tinha dificuldade, é informações sobre a capilarização dos benefícios que o Estado propõe para esse indivíduo que se encontra, né, vou chamar assim benefício, né, nessa situação, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco mais, se fosse possível, de forma assim, a não você adentrar tanto nas partes técnicas, mas só um geral de como é que você acredita que a pessoa que fala que precisa, na verdade, não quer dormir ali na rodoviária, né, que é o nosso caso, né? Às vezes ela quer um acompanhamento psicológico, ela quer sair ali. Qual seriam as formas mais rápidas? Quais instituições a gente poderia? A pergunta do Jean foi sobre o Centro Pop. Então ele pergunta: então o CRAS não é o ideal para o Pop? Aí eu só queria entender essa parte mais assim governamental, né? Que a gente às vezes está fazendo esse trabalho e não sabe que existem instituições, né? Como você falou, que estão ali já fazendo isso e a gente poderia estar sendo parceiro delas, né? Uhum, sim, isso é muito importante, sabe, Nick? A gente desconhece, né, os dispositivos governamentais quando a gente faz trabalho voluntário, e devia ser o contrário, né? A gente devia procurar mapear muito bem todos esses recursos para nos ajudar. O Centro Pop, eles são dois específicos para essa questão da população de rua, né? Mas todos os CREAs, eles recebem as pessoas para pernoitar, eles favorecem a higienização dessas pessoas e eles fornecem as refeições também, né? Então, imagina que um dependente químico esteja nesse ponto em que ele realmente quer deixar a dependência, ele quer ir para um CAPS fazer um tratamento, né? Ele pode buscar o CREAS espontaneamente, ele vai fazer lá um cadastrinho e tal, ele vai entrar, se eu não me engano, as pessoas podem permanecer no CREAS até 3 meses. Eu acho que esse é o tempo. Mas, assim, isso é muito relativo também, né? As pessoas, às vezes, têm várias entradas. E aí, ele pode fornecer o endereço do CREAS para poder se vincular a um CAPS. Porque no CAPS, eu não falei, precisa ter a documentação. Lá no CREAS, eles vão ajudar a providenciar a documentação pessoal, caso ele tenha perdido, né? Tirar a segunda via de documento e tal. Eles vão fornecer esse endereço institucional para o paciente, né? E aí, ele chegando no CAPS com essa documentação, ele vai poder se vincular e começar o tratamento ali, né? E aí, as medicações que ele vai poder pegar nas farmácias públicas, né? Vai ter a alimentação, vai ter o acompanhamento. Por quê? A questão da dependência... Você não consegue medicar uma pessoa que está na rua, né? Qual a garantia que a pessoa tem de que ela vai usar as medicações dela? Primeiro que, provavelmente, ela vai pegar as medicações que ela recebeu e vai vender ou trocar por droga, ou até vai usar de modo abusivo, né? Então, vai complicar a vida, né? Assim, nesses termos. Você nem dá medicação, grande quantidade de medicação para a pessoa que está nessa situação de dependência química, né? Então, estar abrigado numa instituição é algo importante, né? Então, o CREAS, você pode... porta aberta, que a gente chama, né? Tanto o CREAS quanto o CAPS é porta aberta. Então, a gente pode buscar sim e deve buscar. Eu não sei se
eu respondi. Outra coisa, os alcoólicos anônimos, pessoal, as pastorais das igrejas católicas, que também prestam ajuda. É muito importante a gente fazer parceria, né? E outra coisa que talvez vocês não saibam, mas depois a gente também pode conversar um pouquinho mais sobre isso, existem linhas de crédito, de financiamento para as instituições públicas que prestam esse tipo de assistência. A gente pode apresentar projeto e receber recurso financeiro para desenvolver determinados trabalhos, né? Então, isso também é importante conhecer, porque às vezes a gente luta tanto, né, para juntar um recurso, para, enfim, prestar assistência, e a gente pode conseguir esse recurso junto ao governo também. Desculpe a minha ignorância, às vezes a minha dúvida também pode ser a dúvida de outras pessoas aqui. Mas você poderia explicar só um pouquinho mais para a gente qual a diferença do Centro Pop e do CREAS? O que cada um faz? Porque no nosso cotidiano, a gente sempre falava muito do Centro Pop. E quando eu assisti sua apresentação agora, eu percebi que o CREAS ele tem um papel mais amplo que o Centro Pop. E aí eu fiquei com essa dificuldade de entender um pouco a diferença. Se você souber explicar para a gente, eu agradeceria. Um pouquinho, porque assim, eu não sou da área do serviço social, né, do desenvolvimento social, dessa secretaria, esses dispositivos são da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu sei falar um pouco mais do CAPS, né, mas o Centro Pop, ele tem esse papel, assim, da higienização, de você chegar lá, de você se abrigar, de você pernoitar, né, e não tem outros recursos que o CREAS oferece, que é essa questão de você ter lá o apoio do assistente social, às vezes até apoio jurídico, o CREAS oferece também, né? Ele pode fazer a busca ativa de família, ele tem uma vinculação com a Secretaria de Justiça, com as polícias, por exemplo, para você fazer segunda via de identidade, com cartórios, essas coisas, né? Então, o CREAS, ele dispõe de uma equipe multiprofissional mais extensa e ele tem outros recursos que ele oferece que o Centro Pop não oferece. Tá? Vou deixar aberto aqui também para alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Márcia, pode falar, Márcia. Deixa eu ver se eu consigo elaborar a pergunta da dúvida que eu tenho, mas é pelo seguinte, né, que a gente sabe, né, que a dependência química, então, é uma doença, não é, que já está estabelecida e que não é realmente questão de força de vontade. E força de vontade, nesse caso, não é o que vai mudar qualquer realidade, porque vai haver a necessidade de um novo uso, não é? E isso já está estabelecido. Então, a minha pergunta é como que acontece no caso, né, desse usuário que já está numa condição de morar na rua, como que acontece num caso dele achar que chegou no fundo do poço, né? Que eu acho que é a condição, por exemplo, que a coloca, né? Você estar no fundo do poço e querer, então, sair. E ter esse desejo. Então, quer dizer, a primeira coisa é o desejo, é a vontade de sair, de achar que chegou, que quer sair dali. Mas, aí, no que procura como é que chama? Recurso? Esse CREAS, faltou a palavra, mas um posto desse, né, de ajuda. Uhum. Então, como é feito o acompanhamento dessa pessoa para que ela realmente consiga ter uma abstinência, para que ela realmente consiga sair daquela situação em confronto à necessidade que ela vai ter, de fato. Uhum. Né? Ela vai ter necessidade de se drogar novamente. Então, para ela conseguir enfrentar isso, o que é feito? Então, para algumas pessoas, a permanência, a internação hospitalar, né, ou até uma passagem por uma comunidade terapêutica,
em que ela vai ter esse acompanhamento, né, e essa vigilância, esse cuidado 24 horas por dia por um determinado período, é necessário, né? Então, algumas vezes, a hospitalização dessa pessoa, às vezes, o encaminhamento para uma comunidade terapêutica, que pode ser feito tanto pela Secretaria de Saúde quanto pelos CREAS, eles podem fazer isso, né? Encaminhar para a comunidade terapêutica. Hoje, o governo federal e o governo local, eles têm uma parceria com as comunidades terapêuticas. Isso, em algum momento, foi muito criticado por alguns segmentos sociais, mas, particularmente, eu acho muito valoroso, porque essas comunidades, elas realmente têm indicadores importantes de conseguir tirar as pessoas dessa fase, né, mais aguda da dependência química, de dar o suporte que as pessoas precisam nesse período da abstinência, da síndrome de abstinência, né. Então, a comunidade terapêutica é um recurso importante e a gente consegue acessar essas comunidades via hospitais, via CAPS e via CREAS também. Eles podem encaminhar essas pessoas, né. Eu não sei como é que é lá no Centro Pop, tá? Mas existe, então, esse recurso, essa possibilidade para a pessoa que está na situação de rua especialmente, né? Porque quem conta com o suporte familiar vai ter essa ajuda, esse apoio para atravessar essa abstinência, né? Eventualmente, quando a condição é muito crítica e a pessoa vai ter já muitos sintomas físicos, ela vai precisar ficar hospitalizada, até para ter um suporte de hidratação venosa, de alimentação especial, de medicações, né, em um regime de internação. Outras vão poder passar por isso num regime de hospital dia, que é o regime do CAPS, de atendimento dia, né? Então, passa o dia no serviço e à noite volta para sua residência. A pessoa que está na rua não vai ter essa condição, por isso os dispositivos são importantes, né? Nesse sentido. Valéria? Oi, bom dia. Desculpa que eu entrei atrasada um pouquinho. Muito obrigada, Daniela, até agora, porque foi tão esclarecedor. Obrigada. A minha dúvida, eu não sei se você chegou a comentar, como funciona quando tem um menor de idade? Porque nós passamos por isso e não é com o pessoal da rodoviária. É um garoto realmente que a mãe veio pedir ajuda e durante assim, mais de 6 meses eles têm uma residência em Brasilinha, mas eles ficam aqui no plano, né? E a gente tentou assim de várias maneiras. A gente tentou em Sobradinho, tentou aqui, mas assim precisava de laudo psiquiátrico. Aí para poder entrar com algum pedido, em todos os lados que a gente foi, a gente carregava a família, ia, fazia entrevista, assim, e aí precisava do laudo, né? E muitos médicos não querem fazer um laudo sem tratar antes o paciente, lógico, né? Ninguém vai sair dando um laudo de que o menino é dependente, que precisa de uma internação compulsória, tal, que a mãe está assinando os documentos. E, por fim, a gente ficou sabendo que não se interna menor, somente se fosse em clínicas particulares. Então, assim, você tem alguma... você sabe um pouco mais sobre isso? Porque a gente não teve sucesso com esse rapaz. É um menino, ele tem 15 anos, e toda vez que nós voltamos lá, no trabalho de sexta-feira, a mãe pede, continua pedindo, vocês começaram, mas vocês me abandonaram. Na visão deles, ela acha que a gente parou, né? Mas é porque a gente não sabe mais o que fazer. Então... A gente não sabe onde procurar. Mas essa família está em condição de rua ou ela está em condição de rua? Em condição de rua. É uma família inteira que fica na rua, assim. Eles têm que eles chamam o barraco deles lá em Brasilinha, mas eles estão sempre aqui. E tá muito difícil de tentar ajudar, porque a gente já não sabe mais o que fazer, né? E Brasilinha é Goiás, né? E começamos por lá, e lá não aceita menor, e aí e assim, a gente até procurou um psiquiatra mesmo para fazer o laudo, mas ele falou, não posso fazer um laudo.
né? Tem o CRM, tem toda a questão, né? Eu vou ter que tratar esse menino. Aí, quando a gente tenta chegar perto dele, ele foge. Aí, a gente só consegue ter acesso à mãe, às tias, para tentar colocar... Assim, é difícil, né? A gente teria que mapear lá nesse entorno, né, no Goiás, a existência de CAPS infância e adolescência para álcool e drogas, né? Que a gente tem CAPS, álcool e droga, infância e adolescência específico. Então, aqui no DF, né? Uma possibilidade seria ver com essa família se eles não conseguiriam vir para ficar num CREAS no DF por um tempo, e nesse tempo que eles estivessem no CREAS, a gente direcionar para um CAPS, álcool e drogas infanto-juvenil aqui no DF, né? Porque a gente tem até a internação, a gente tem o HMIB, né, que é o Hospital Materno Infantil de Brasília, que tem uma ala de tratamento psiquiátrico específica também, e tem toda essa abordagem para o jovem dependente químico, a gente tem o adolescente, enfim, agora tem que mapear, tem que mapear direitinho nessa comunidade, né? E assim, o conselho tutelar, eu acho fundamental a gente notificar o conselho tutelar da região também, né? O próprio conselho tutelar é uma forma de você colaborar, e eles próprios talvez tenham também já mapeado outras instituições que podem abrigar e tratar essa criança, esse jovem. Mas se eles ficam muito mais aqui no plano do que lá, aí tem que ser o conselho tutelar daqui, né? Aí aciona o conselho tutelar, mas é porque assim, mesmo sem um endereço, uma moradia, tem um endereço do território, né? Aí tem que falar qual é o território, né? Entendi. Mas o caminho seria esse. Quando envolve criança e adolescente, a gente tem que acionar o conselho tutelar, a delegacia da criança e do adolescente, né? A gente às vezes esquece, né, assim, que a força policial e até o corpo de bombeiros militar, eles também são parceiros nossos nessas ações, né? A polícia militar atua também dando apoio a esses trabalhos. É importante a gente buscar. Eu acho que tem que insistir com eles. Eles já foram lá, mas acho que a gente tem que tentar. No DF a gente tem vários serviços, né, que podem acolher. Tá, obrigada. Mas, gente. Regina, você quer fazer algum comentário, alguma consideração, por favor? Obrigada. Chega ao computador mais próximo. Estou te vendo, Regina. Eu já estou pertinho, porque o fio está curto aqui, se eu puxar mais, eu vou derrubar o computador. Desconecta da TV, né? Tá bom. Então, mas em relação ao nosso trabalho efetivo, que eu tenho dúvida. É muito importante o que você falou, a gente respeitar. Então, quando a gente aborda alguém, o que eu faço, né? Que eu acho que é importante. Sempre que tem oportunidade, eu procuro falar na família, ele voltar para a família. Eu vejo assim como a primeira opção dele voltar. Então, cada um tem uma história, minha família não me quer, ou eu não quero mais da família. A gente vê pessoas assim, tem pessoas que eu acompanho do primeiro dia que ele chegou lá, que foi uma briga de família, e eu vejo ele descendo a escada, cada dia em situação pior, mais envolvido. Mas é o respeito às escolhas deles, né? As escolhas que eles fazem. Então, eu procuro incentivar muito a voltar para a família. Aí eu convido ele para se tratar, para se cuidar. E, na minha cabeça, eu sempre achava assim, que ele fala, eu quero ajuda, eu quero ir para uma comunidade terapêutica, a gente fala, posso tentar conseguir. Aí eles falam assim, então me leva agora. Então eu falo, agora a gente não tem condição, 11 horas da noite, né? Não tem condição de levar ele para lugar nenhum. Mas, e eu friso, eu dou meu telefone e falo assim, olha, se você realmente quer, amanhã você não use droga, não beba, e ligue para mim. A gente já tem até um parceiro de uma lanchonete lá na rodoviária, que um deles pediu um funcionário da lanchonete para me ligar,
E ele ficou meu amigo e a gente troca figurinha todo dia. Sempre eu já mando ele lá, na Lanchonete Brasília, onde que tem um Sebastião lá que faz isso. Então, eu sempre frisei que a vontade que ele está tendo ali, 11 horas da noite, tem que permanecer até o outro dia, para ele ir lá e falar que quer, pedir para o Sebastião me ligar, porque eles também não têm telefone. Aí, isso acontece muito poucas vezes, mas a gente não desiste, né? Vai insistindo. E aí, um dia eu fui conhecer uma comunidade terapêutica, até com o Vilmar e com, aqui está um trabalhador da ASFA, ali no canto, ó. Esse é o Maciel. O Maciel, ele é adito, né? E ele trabalha também nessa luta de ajudar as pessoas dependentes. Ele está muito bem, é um excelente chefe de família. Bem, então, a gente foi lá nessa comunidade e a pessoa que é responsável, ela falou para mim que tem que ser na hora. Até ela ofereceu. Falou, é só me ligar. Eu falei, mas você vai sair daí, é lá em Goiás. Você vai sair daí de madrugada e vem buscar? Ela falou, vou, tem que aproveitar a hora da pessoa querer. Então, eu te pergunto, eu acho isso basicamente impossível. Ela é mulher, ela sair de lá, a gente teria que ficar esperando. Bem, independente de ser difícil, na sua opinião, a gente deve esperar que essa vontade permaneça até o dia seguinte, ou tem a ver essa informação de que tem que aproveitar a vontade da pessoa no momento exato que ela fala que quer? Então, Regina, assim, eu penso que a gente tem que pensar nas nossas estratégias de uma forma genérica e discutir os casos de forma particular, né? Então, eventualmente, essa questão de aproveitar o momento é algo bem legal, né? Assim, aquele momento em que surgiu o desejo, que expressou o desejo, que está mobilizado, se a gente tem condições, a gente, né, tem recurso, tem logística para isso, vamos fazer, vamos encaminhar, vamos levar, né? Tudo vai depender do que a gente conversou antes, assim, como é que vocês planejam a atividade de vocês? Quais são os propósitos e quais são as ações que vão ser designadas? Existe essa disposição e essa disponibilidade para fazer uma intervenção, vamos dizer assim, extemporânea, né? Fora daquele dia e horário que o grupo combinou, ou não, né? Eu estou lembrando aqui de um serviço que a gente tinha quando eu fiz uma formação na UNB, eu me aproximei do grupo do CAEP, que é o Centro de Atendimento e Pesquisas da UNB, onde tem o atendimento psicológico, né? E lá havia um serviço chamado plantão psicológico. Era um celular que ficava com um dos estagiários, dos profissionais que apoiavam o serviço, e esse telefone celular, ele funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, como é que era? Havia uma escala daqueles membros da equipe, e a cada 12 horas, ou a cada 24 horas, esse telefoninho rodiziava, né? E aí, o que é combinado? Que tipo de suporte se daria por telefone nesses momentos? O aconselhamento, a orientação, o direcionamento para algum serviço, mas que a pessoa pudesse ir por meios próprios, né? E durante o período de funcionamento do serviço lá, que era de segunda a sexta, manhã e tarde, o acolhimento das famílias, o acolhimento das pessoas presencialmente, né? Então, havia uma combinação, que eles estariam online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para determinadas estratégias, e online, presencialmente, para outros tipos de estratégia, né? Então, a pergunta que você me faz, eu gostaria de pensar assim, dentro do planejamento de cada equipe,
o que é que vocês vão negociar, né? A gente vai ficar online, sempre offline, para que tipo de intervenção, em que momentos, né? Tudo isso depende da disposição e da disponibilidade e do que está acordado entre vocês enquanto equipe, né, para prestar o atendimento a essa população. Não vai ter uma resposta única, né, cada caso vai ser analisado particularmente, né. Às vezes, para o João, é fundamental que a gente corra e dê assistência naquele momento exato. Para Maria, que a gente já sabe o perfil, como é e tal, de repente dá para esperar, né? Não sei se eu estou sendo clara, assim, na minha forma de ponderar com vocês. Com certeza. Então, eu vejo que a gente realmente tem escrito qual é o nosso projeto do Luz e Paz na Rodoviária. O que é que a gente quer, qual é o nosso objetivo, como a melhor forma, ainda mais depois de todas essas instruções que você deu, como é que a gente pode organizar o trabalho para alcançar o objetivo. Então, o que a gente pode ter de possibilidade de atender na hora e como que a gente continua administrando ou atendendo no dia seguinte, né? Ou vários dias. Inclusive, o Nick estava de férias, o Márcio e eu acompanhamos uma pessoa que tinha pedido ajuda na rodoviária, e no outro dia, ela demorou a ligar, mas o dia que ela ligou, ela falou assim, eu vou fazer uma limpeza, e ela tomou a iniciativa e foi para o CAPES de Samambaia. Ela foi sozinha e ficou lá, a gente acompanhou dia a dia, e o Márcio estava, inclusive, pronto para levar para uma comunidade terapêutica que a Márcia indicou, que eu estou muito feliz que recebe mulheres. Como é, Márcio, o nome? Casa do Sol Azul. Casa do Sol Azul. A gente já tem um sucesso lá, de uma pessoa aqui da Rua da Aspa, que se tornou, inclusive, funcionária da casa. Então, estava tudo certo, e na véspera ela surtou e sumiu, disse que veio para aqui, para a rodoviária. Mas eu estou contando isso para saber. Esse CAPES de Samambaia, ela foi, tomou iniciativa e ficou lá mais de uma semana. Esses outros que você indicou, a pessoa pode chegar e também ficar, ela ficou acho que uns 10 dias lá. Não, a gente tem poucos CAPs 24 horas, que eu tenho conhecimento, tem um na Samambaia e um na Ceilândia, que funciona 24 horas. Lá no plano, tinha um que funcionava na rodoviária, agora ele está em outro local, que também é 24 horas. Naquela listinha que eu passei para vocês, no documento que eu mostrei, e que está disponível para vocês, aí no Drive que o Nick montou, tem quais são os CAPs 24 horas e quais não são, tá? Uhum. Mas é como eu falei, os 24 horas não é que eles recebem pessoas 24 horas, não. Sim. É que eles têm um regime de pernoite, né? Tá? Mas eles recebem preferencialmente durante o dia, de segunda a sexta, tá? Para o acolhimento. Então, a gente... Estou fechando. A gente, então, procura, né, dentro de tudo que você falou, respeitar as pessoas, respeitar a vontade, tentar, pensando assim, numa lista de possibilidades. Buscar, convidá-la para aceitar a oferta de ajuda, e vamos, assim, sem criar expectativa, valorizando cada pontinho. E voltando, a gente tem lá o Pedro na rodoviária, que a gente já investiu, inclusive, em clínica paga. Ele ficou 6 meses numa clínica perto em Goiás. Como é que chama lá, Vilmar? Que a gente já foi a Sônia. E quando eu vejo ele lá de novo, do jeitinho, pior do que quando ele foi. Mas a sementinha fica. Então, a expectativa de que um dia ele vai voltar e vai ficar mais saudável, vai se manter mais, né, no caminho da recuperação. É isso, Dani, eu sou imensamente grata. Deus te abençoe. Eu vou passar a palavra para o Vilmar, que vai também fazer a observação dele. Bom dia a todos.
Paz e bem. Olá, Bruna. Paz e bem. Amiga Daniela, muito obrigado pela sua presença. Eu ouvi a sua conversa, não tive a oportunidade de ouvir toda, porque tive outras atividades que eu tive que me ausentar, mas o que eu ouvi, eu gostei. Muito obrigado. Jesus te abençoe sempre. Com relação ao trabalho na rodoviária, o trabalho que nós, Luz e Paz, faz na rodoviária, eu tenho uma visão que eu vou falar para vocês aqui, que depois de escutar a Daniela, e também ter vivido uma experiência com um filho que resolveu usar drogas durante muito tempo, eu agradeço imensamente a Comunhão Espírita, que eu pertenço a um grupo lá, o Grupo Enoch. Foi lá que eu aprendi muita coisa, né? Mas eu vejo que o Paz e Luz, ele tem duas etapas. O Paz e Luz tem aquela etapa do atendimento imediato, que você dá a sopa, dá o refrigerante, dá a água e dá o sanduíche, e você atende aquelas necessidades daquele momento. E tem o outro lado que ele nunca foi aplicado a contento, justamente pela falta do conhecimento das pessoas que participam lá, e também pela dificuldade que o próprio Estado oferece para atender essas pessoas. Mas, dentro de tudo isso que eu ouvi aqui, e por conhecer um pouco também o trabalho do Luz e Paz, apesar de não estar frequentando há alguns meses, eu vejo que nós precisamos de ter na equipe pessoas com conhecimento da área governamental, pessoas que conheçam o funcionamento dos CREAS, dos CRAS, dos POPs e de toda a rede de ajuda que o governo oferece, para que quando acontecer um pedido de um dos nossos irmãos que estão na rua, no sentido de querer pedir uma internação, essa pessoa ficaria encarregada de prover todas essas necessidades, né? E aí o Luz e Paz ele vai entrar num aprofundamento muito grande, porque quando a gente fala de CREAS, de CRAS, de POP, a gente pensa que o cara vai chegar lá e a situação está resolvida. Não, não funciona assim. O POP, por exemplo, ele é um atendimento também igual a comida que a gente dá na rodoviária. O cara vai lá, toma banho, faz a barba, e depois ele não pode ficar lá. Não, Vilmar, você não conhece. Conheço. Pelo menos o Daniel Seido, que foi o criador do POP, eu tive várias vezes com ele, e o POP ele funciona dentro desse sentido aí, ou seja, ele dá as primeiras orientações, mas ele não interna a pessoa lá. Então a pessoa não pode ficar agregada ao POP, como não pode ficar no CAPS, como não pode ficar no CREAS. O CREAS, que é o que eles fazem? Eles atendem e depois eles vão desenvolver políticas. Por exemplo, eu levei meu filho no CRAS, mas eu tinha que levar toda semana para o atendimento ao psicólogo, para o atendimento ao psiquiatra, para as rodas de conversas que existiam. Então, tive que ter um acompanhamento durante vários meses, para a gente tirar da cabeça que no CREAS está tudo resolvido, o menino vai ficar lá, direto lá. Não é assim. O CREAS também é um órgão orientador. Lá você vai saber que dia que vai marcar, agendar com o psicólogo, com o psiquiatra, que dia tem as oficinas. Então, precisa de alguém para ficar junto com essas pessoas que estão necessitando, para orientá-las, inclusive até de levá-las. Tá? Então, eu vejo que no Luz e Paz, Nick, hoje, se faz necessário que a gente tenha uma equipe voltada para essas questões, que são ações concretas. Nós vamos saber quantos a gente pode atender. Teve o Joaquim que está querendo sair da rua. Então, vamos trabalhar com o Joaquim. Então, essa pessoa que está com a gente lá, que talvez hoje a gente não tenha, essa pessoa especializada, é quem vai direcionar as ações, é quem vai acompanhar essa pessoa, porque mandar a pessoa lá para ela resolver sozinha, ou dar o dinheiro para ela pegar o ônibus, isso não funciona, que a gente sabe muito bem que não funciona. A gente corre o risco enorme de ela não ir, como já tem acontecido. A gente corre um risco enorme e a bateria está acabando só um minutinho. Existe uma diferença, né, entre o CRAS e o CREAS. O CREAS, ele promove o abrigamento.
O CRAS são os atendimentos mais pontuais, tá? É só para a gente ter essa noção, tá? O que ele vai buscar lá, eu vou passar a palavra para a Márcia, que ela levantou a mão aí já tem um tempo. Oba, que bom, porque aí eu já vou emendar daí mesmo, sabe, do que o Vilmar estava falando, porque linka com a minha preocupação anterior, né? A pessoa, não adianta achar que entregou no órgão e aquela pessoa vai seguir seu caminho sozinho, né? Eu quero, assim, com muita seriedade, aqui antes de qualquer coisa, me colocar para vocês, no sentido de vocês ouvirem o que eu estou dizendo a partir de uma dependente química. Eu sou dependente de álcool e me trato lá no Grupo Enoque, comecei a tratar. Eu não bebo há 6 anos, não é? E agora, atualmente, desde o ano passado, eu frequento a AA. E essa minha busca é no sentido do meu próprio tratamento, porque esse tratamento não acaba, é para a vida toda. E também, claro, para estar auxiliando a quem possa se beneficiar de alguma parte da minha experiência. Então, quando estava ouvindo vocês falando, né, de tudo que eu já vivi e acompanhei, seria muita ilusão achar que alguém pode salvar outra pessoa das drogas. Isso não existe. Isso é ilusório. Ela pode sumir da minha vista, né? No momento em que eu coloco lá em algum outro lugar, em alguma outra instância, mas é como a Regina falou, até na própria vista pode voltar, né? E é desagradável, porque você estava com a expectativa de que tinha salvado, mas não salvou e não vai salvar. Então, o que eu pensei assim, enquanto eu estava ouvindo, é que talvez o mais importante para esse trabalho, né, para reestruturar internamente com cada um, né, eu não participo ainda, não me sinto no momento de estar fazendo isso, mas dentro de si, todas aquelas reflexões que foram colocadas no início. Eu não posso sair para ir para um trabalho desse pensando, qual que é o meu objetivo? Tirar a pessoa da rua, oferecer a possibilidade dela sair. Não, eu não tenho que querer nada disso. Eu vou ao encontro de um ser humano que está sofrendo. É isso que eu preciso de pensar, né? E eu acho, assim, para mim, ficou um pouco claro que é que cada um pode fazer no momento em que está ali junto, seja qualquer um desses, né, falando, ouvindo, oferecendo algo. Para mim, está claro que espiritualmente é o quê? É lembrar aquele ser humano que ele é um ser humano. Que ele merece uma conversa, que ele merece um ouvido, que ele tem ali na frente dele um irmão. E isso possa dar a ele uma reminiscência do que ele já teve antes de estar nesse inferno que ele se colocou. Acho que isso talvez seja o principal, que qualquer ser humano que chegue junto de outro ser humano que está naquelas condições é oferecer o seu espírito ali livre de qualquer coisa para, como foi colocado, ouvir. Como é que eu vou ouvir se eu já chego com uma coisa pronta, né? E só para não me estender muito, ontem estava eu com meu marido aqui em casa e ele ligou para um amigo comum nosso, né? Ele ligou e conversando e o amigo está adoentado e foi internado numa clínica para idosos, né? Pelas filhas e aí falo queixando, porque eu não estava ouvindo a queixa, né? Eu só vi meu marido respondendo, mas depois eu ouvi. Ele me falou. Ele falou, porque ele falou, as meninas me abandonaram aqui. Mas a resposta do meu marido imediata foi, que isso? Não é isso não. Imagina. Eu falei, ué, Sérgio, você não ouviu ele? Dentro da ótica dele, ele está sentindo isso. Agora, se você já coloca, não é isso,
Imagina, você já vem com o seu pronto. Ele desconversou e tá bom, tchau. Não quer saber. Por que eu estou trazendo isso? Quando, por exemplo, eu ouço a Regina falar sobre falar na família, eu acho louvável. Claro, a gente imagina, a gente sonha com uma família nos moldes da família cristã que ajuda. Mas nem sempre esse é o caso. Às vezes, foi justamente a família que propiciou a que houvesse um agravamento daquele transtorno a ponto da pessoa estar numa situação de rua. Então, assim, acho que podem ter milhões de situações, mas elas só vão poder ter um encaminhamento dentro do caminho que aquela pessoa vai conseguir prosseguir por ela mesma, se partir dela, do que a gente ouvir dela, e não do que eu levar de pronto para ela. Isso. Acho que é por aí. E eu queria aproveitar a fala da Márcia, assim, a gente também já está chegando no fim, né, Nick? Eu acho que arremata e fecha todas as coisas, né? A gente tentou ressaltar, e eu agradeço muito a Márcia por trazer, né, o testemunho e as impressões, porque é exatamente isso, assim, eu acho que é a essência de tudo que a gente conversou hoje, né? Quando a gente começa falando qual é a nossa missão nesse mundo e nessa vida, né, nessa existência, que é do aperfeiçoamento, né? E que a nossa missão, em termos do coletivo, é a caridade e a fraternidade, e que a gente precisa construir junto com o outro as soluções para o seu problema, né, passa por isso, né, assim, as nossas expectativas podem ser as expectativas do outro, outra. Para muitas pessoas que estão em situação de rua, estar em situação de rua não é um problema, né, fazer uso da droga não é um problema, até que ela sinta por si mesma as consequências disso, né? Então, assim, enquanto não há o sofrimento, tudo que você disser não faz sentido para o outro, né? Então, a gente só quer sair de uma situação, seja ela qual for, de um casamento, de um trabalho, de qualquer lugar, quando aquilo está nos incomodando, nos mobilizando, né? Quando nos leva a um sofrimento qualquer, né? Aí a gente, vamos dizer assim, está maduro para fazer alguma transformação, né? É por isso que a via do sofrimento, geralmente, é a que a gente escolhe para aprender, né? Não é a via do amor, é a via do sofrimento. Então, a gente vai com todo o coração, querendo tirar a pessoa da rua, querendo que ela deixe o vício, querendo todas as coisas que a gente acha que são as melhores, né? Mas se a gente tem realmente que ter essa escuta, que construir junto, que entender o tempo do outro, tá tudo lá nos slides que a gente falou, né? Leiam, voltem nele, eu vou mandar também a apresentaçãozinha para vocês, né? E sim, saibam que quando a gente se coloca, né, com boa vontade, e quando a gente vai com esse espírito de que a gente também está sendo guiado por uma espiritualidade superior, né, por Jesus, que é nosso mestre, nosso modelo, né, e a gente se lança nesse terreno, nessa seara, né, do serviço, a gente nunca está sozinho. E onde a gente falta, Deus completa, né? Então, a gente tem que buscar essa inspiração e essa sintonia, não abrindo mão do esforço próprio para nos qualificarmos, né? Nós não somos profissionais, nós somos voluntários, mas a gente precisa de qualificação, e a qualificação passa pelo estudo do Evangelho, pelo estudo doutrinário, e pelo estudo das políticas públicas, que a gente trouxe alguns subsídios e mandou bastante material para vocês, de mapear esse território, essa comunidade, para melhor se articular, né, com os dispositivos públicos e também os não governamentais que estão à nossa disposição, viu, amigos? E, no mais, assim, eu só queria
parabenizar cada um de vocês por trabalhar com esse público tão desafiador, né? É admirável, e rogar a Deus que mantenha, né, assim, essa fortaleza íntima de cada um, esse desejo de colaboração, né, e que vocês possam crescer e avançar no trabalho sempre, sempre mais, tá bom? E agradecer imensamente a oportunidade de ter vindo aqui hoje, compartilhar um pouquinho com vocês o nosso conhecimento, a nossa experiência, que é pequena, mas que, enfim, foi uma colaboração para a gente abrir esse diálogo, né? E para disparar uma porção de coisas que a partir daqui a gente vai poder continuar buscando juntos e aprimorando, tá bom, gente? A Gratidão. gente agradece muito, viu, Daniela? A Regina, você tem alguma última consideração? Se a Daniela tiver mais uns minutinhos, pode? 5 minutinhos. 2. Então, é só para a gente pensar com esse gancho do que você falou, né? A pessoa sentir as consequências do sofrimento. Então, é só uma reflexão para o nosso trabalho, a gente saber até que ponto a gente facilita a vida deles lá, até que ponto deixa eles sentir o desconforto de estar ali. Só uma reflexão importante para a gente, ao replanejar o trabalho, a gente saber o limite do que a gente ajuda. E nesses 5 minutinhos que eu gastei um pouco, ainda sobrou, o Maciel quer falar uma palavrinha com vocês. Ô, Daniele. Olá. A todos, paz e amor para todos vocês. Olha só, só para te agradecer, Daniele, pela sua fala. Eu achei muito interessante quando você falou que a gente tem que se preparar para ajudar o próximo, né? Falei para a Regina que eu me considero um adicto, porque eu não quero falar assim, eu sou um alcoólatra, eu tenho problemas com álcool. Então, eu sou um adicto. E a maior recuperação de cada um, de quem tem problemas com álcool, é ajudar aquele que está sofrendo na ativa, né? E quando você falou que nós não somos profissionais, mas colocando foco, quer evoluir a sua recuperação, procura entender, estirar o abraço para uma pessoa que sofre, se planejando e se preparando, porque a recuperação, para mim, ela é um dia de cada vez, né? Fica limpo hoje, continua. Então, quando você se dispõe e se prepara a ajudar, ali você está se recuperando no automático. E eu fiquei muito feliz pela sua fala de hoje, porque mais que me fortaleceu, me fez um despertar espiritual para me acordar de quem que eu sou, de quem que eu já fui e de quem que eu posso ser. Para mim é um problema assim que é incurável. A sua recuperação ela é um dia de cada vez. Evitar a primeira dose, né? Porque uma não basta, uma é pouco e 1000 não basta. Então, para esclarecer melhor para cada um de nós, continuarmos essa fala, essa roda de conversa, se prepararmos, porque não é de qualquer jeito, qualquer forma que a gente vai abordar, por mais que quer ajudar, um adicto na ativa ali no uso. E vocês me fez ter um despertar hoje de como que é a situação. Eu agradeço a oportunidade do convite da Regina, das portas abertas da ASFA e da sua disponibilidade. Obrigado, Daniele. Que Deus que te abençoe. Eric? Oi. Não, só para agradecer, Daniela, e também ao ASFA por ter organizado essa roda de conversa. Eu aprendi muito e nós, na Comunhão, estamos começando esse trabalho com moradores de rua e essa sua fala foi, assim, maravilhosa. Tá? Só agradecer a vocês. Fico à disposição para a gente fazer essa roda lá na Comunhão, tá bom? Tá, eu vou conversar com a nossa diretoria.
Um abraço. Ó, não precisamos estar prontos e preparados para começar a trabalhar. A gente começa a trabalhar e continua se preparando, tá bom, pessoal? Sempre. A gente nunca está preparado, né? Isso. Vamos lá. Dani, a gente vai finalizando aqui, agradecendo imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade, né? Os materiais que você preparou para a gente, com todo carinho, com todo o amor fraterno, né? De disponibilizar o seu conhecimento, a sua oportunidade de experiência laboral, para que possamos, assim, refletir, né? Mais desse ponto. Você trouxe um aspecto mais genérico, né? Para que a gente possa já começar a tentar aprofundar de alguma maneira, né? E buscar a melhoria no nosso serviço aqui, que é de auxílio. E você começou com uma mensagem, né? Que é a da caridade. Eu acho muito importante essa mensagem. E aí, eu acho que, para finalizar, seria interessante a gente fazer essa leitura novamente, se você não achar de nenhum problema, a gente pode fazer essa leitura dessa mensagem para finalizar, para a gente já fechar o pensamento, já voltado, né? Tá. Eu tenho ela aqui num slide. Você quer passar o slide? Se quiser, eu estou aqui com ela também. Ó, eu botei bem bonitinha no nosso slide, tá? Show de bola. E eu queria estender um convite para você, se de uma outra oportunidade a gente puder combinar novamente, você puder dar outro curso para a gente aqui, outra conversa, outra fala, sobre essa parte dos braços governamentais, explicando de uma certa maneira mais como essas entidades que existem, possuem, e que a gente às vezes acaba não conhecendo, né? E que, na verdade, deveria conhecermos primeiro para mais, assim, munidos estarmos de efetuar o nosso serviço, né? Peço, se você não se incomodar, de você ler a mensagem para a gente, e a gente finaliza com a oração. Tá, joia. Então, é o texto Caridade Essencial, de Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Nisso consiste o amor, em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é o que vivais no amor. Os comentários de Emmanuel. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possuir a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividade sagrada e indiscutível. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta,
poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de testemunho, só para tirar uma barrinha que está bem em cima da palavra aqui, de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então é isso, né, queridos? A edificação coletiva e a edificação própria, para que a gente cresça e faça crescer, né? Isso aí. Muito obrigado, gratidão por Tudo de bom, gente. Deus abençoe. Então, vamos fazer a nossa oração para finalizar e fechar esse momento tão agradável de instrução que recebemos. Então, que possamos fechar os nossos olhos. Nesse momento, mentalizar o Cristo, agradecê-lo imensamente do fundo dos nossos corações. Primeiramente, por estarmos encarnados, por estarmos com a saúde física, por estarmos recebendo a cada dia o convite de nos melhorarmos, de nos ascendermos espiritualmente, para assim melhor ajudarmos o próximo, para buscarmos em conjunto essa fraternidade universal que é o mundo de nova era. E assim, Senhor, agradecidos que possamos finalizar esse momento de instrução, de conhecimento. Agradecendo a figura da doutora Daniela, que com tanto amor, com tanto carinho, preparou essa apresentação para todos nós. E agradecer a cada um aqui presente por disponibilizar o seu tempo para estar ouvindo essas instruções que com certeza são inspirações do alto, para assim melhor buscarmos internalizar e fazer a caridade. Dessa maneira, Senhor, nos despedimos e agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos na seara do seu trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. E é isso aí, dona doutora. Agradeço profundamente, viu?